A graça de Deus, o amor do nosso Pai esteja sobre a vida de cada um. Que a benevolência do Senhor nos alcance para a glória de Deus. Meus amados irmãos, abram suas Bíblias em Neemias, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo de número 5. Neemias, capítulo de número 1, versículo 4 e 5. Hoje nós vamos meditar, meus amados irmãos, como aprender a reconstruir no meio das adversidades. Glórias a Deus. Neemias, capítulo de número 1, versículo 4 e o versículo 5. Amém? Glória a Deus. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, eu gosto muito da história de Neemias, que nos mostra como nós devemos reconstruir as áreas da nossa vida com equilíbrio e também de uma forma mais sensata e coerente. O livro de Neemias, ele nos mostra de como nós realmente vamos reconstruir as nossas vidas. E hoje eu quero meditar com os irmãos nessa primeira parte. Se Deus, Jesus não voltar e nos der outra oportunidade, em outra oportunidade nós vamos meditar na reconstrução, meus amados irmãos, da nossa área física. Primeiramente eu quero meditar hoje na reconstrução da nossa vida espiritual. Glórias a Deus. E está entendendo também? Hoje nós vamos meditar na reconstrução de uma vida espiritual. Porque tudo começa, meus amados irmãos, no espiritual. Não se engane com isso. Quando a gente lê a história de Jó, Jó não sabia de nada que estava acontecendo, mas o Deus Todo-Poderoso sabia de tudo. Então começou primeiramente lá, para depois ser concluído aqui nesta terra. E hoje nós vamos meditar na história de Neemias, aonde nós vamos ver que nós precisamos reconhecer, analisar, pensar, meditar realmente como está a nossa vida espiritual diante de Deus. Porque muitas vezes queremos que Deus faça grandes coisas nas nossas vidas, mas será que o nosso altar está em dia com Deus? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Será que o seu altar está em dias com Deus? Será que o meu altar, o altar dos obreiros, o pastor Beto, todos estão em dia com Deus? Porque se o nosso altar não estiver em dia com Deus, meus amados irmãos, hoje é noite de nós restaurarmos o nosso altar com Deus. É noite de a gente entender e compreender. Sem a restauração do nosso altar, da nossa intimidade, comunhão, fidelidade a Deus, a gente não progride, a gente não cresce. Mas quando a gente entende e compreende que quando nós nos humilhamos, quando nós descemos na presença do Senhor e falamos para Ele: Senhor, hoje eu quero recomeçar minha vida contigo, eu quero começar a ter intimidade, comunhão, relacionamento contigo, custo que custar, eu não abro mais mão disso. Então a gente tem que entender e compreender esses processos. E quando a gente vai ler o livro de Neemias, capítulo de número 1, gostaria que os irmãos nos acompanhassem as palavras de Neemias, filho de Acalia, que sucedeu no mês de Quilé, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anã, um de meus irmãos, ele em algum de Judá, e perguntei pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. Então, olha só que no versículo 12 de Neemias, capítulo 1,
Neemias, ele vai ter uma atitude, meus amados irmãos, que eu acho uma atitude de um homem valente, de um homem corajoso, de um homem realmente que sabia e compreendia que ele poderia fazer alguma coisa pelos seus irmãos. E há uma pergunta para mim e para você nesta noite. Tem alguém, alguma mulher, algum homem nesta noite que é valente e corajoso? Será que nós somos valentes e corajosos? Porque Deus, como diz Paulo, lá em Timóteo, que Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas Ele nos deu um espírito de fortaleza, de coragem para a glória de Deus. Então, quando a gente realmente está em Deus, a gente se reveste da autoridade e da capacidade, meus amados irmãos, que Deus nos dá para enfrentarmos as adversidades do dia a dia. Mas o que me chama muita atenção é que Neemias ousou a fazer uma pergunta. Ele diz: e perguntei-me pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e a seca de Jerusalém. Neemias perguntou. E muitas vezes, quando a gente faz uma pergunta, o que é que a gente quer ouvir? Coisas boas, sim ou não? Sim. Oi, rapaz, como é que está o irmão Paulinho? Rapaz, está uma bênção. Mas tudo bem com ele. Não é assim que a gente espera ouvir ou não? Ou não? Quando ele faz uma pergunta, irmão, você tem uma expectativa de receber notícias boas. Receber notícia que vai alegrar o nosso coração. Aqui, ó. Só que quando Neemias fez essa pergunta, ele ouviu palavras negativas. Ele ouviu palavras de destruição. Ele ouviu palavras, meus amados irmãos, que se a gente não tiver estrutura, a gente desata, a gente não consegue mais se manter de pé. Olha só no versículo de número 3. As palavras que ele ouviu. E disseram-lhe: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas